inclusive o Stuckert, Ricardo Stuckert, o fotógrafo do Lula, está com a Secretaria do Audiovisual justamente para coordenar as possíveis lives semanais ou diárias que o Lula virá a fazer, mas todo esse processo acho que deu uma freada nessas questões. Eu quero ler um trecho aqui da matéria da Thaís Oyama, que cobre esses bastidores dos militares, porque você me chamou muito a atenção dizendo assim, né? É fácil falar em off. Então, a Thaís Oyama é uma jornalista que trabalha basicamente com off dos militares. Então, eu vou trazer aqui o contexto para você comentar, né? Ela diz o seguinte: a pior declaração de Lula, na visão dos generais, foi a que o presidente deu ao Estadão depois do café da manhã com os jornalistas. Lula disse assim: eu perdi a confiança simplesmente. Na hora de eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade. Para um influente general da reserva, ao dizer que perdeu a confiança nos militares, Lula queimou o que sobrava da ponte que o ligava à categoria. O que você pode dizer para a gente sobre esse novo estremecimento? O Brito até comentou aqui e disse que, enfim, o Lula assumiu agora, ele mudou o tom e resta saber se os generais, né, como eles vão aceitar isso, porque recusar acho que não dá, né, com o presidente da República. Você acha que primeiro sobre declarações em off de generais da reserva. Tem uma piada militar que eles falam que todo general da reserva vira VIP. VIP é valente, inteligente e patriota. Então, assim, depois que vai para a reserva, vira a pessoa mais valente do mundo, sai dando declarações e, de repente, eu sei sobre todos os assuntos e sei dar opinião sobre tudo. E é isso, né? Eu sou um defensor da pátria em última instância. Então, acho que tem, até os próprios militares fazem piada de como que muitas vezes quando vai alguém para a reserva, o pessoal fica muito entusiasmado e costuma esticar a corda um pouco mais do que de fato a realidade é. Embora a opinião da reserva seja assim um termômetro para a gente tentar sentir a questão da ativa. Eu não vejo a possibilidade não vejo os generais recusando a presidência. Nem o Lula, e isso não vejo essa possibilidade concreta de um golpe de Estado com eles tomando protagonismo. Todo mundo fala muito, na verdade, do Capitólio, tomando os Estados Unidos enquanto uma referência. Mas se a gente for pensar nas Forças Armadas latino-americanas, elas têm um perfil muito diferente. Porque são Forças Armadas sempre formadas historicamente para atuar internamente. Nessa lógica do inimigo interno que vai mudando conforme a época. Então, por uma época foi os comunistas. Nesses últimos documentos teve muito essa dimensão ambientalista, né? Assim, e os globalistas. Então, assim, eles vão mudando o inimigo interno, mas existe essa possibilidade de atuação para dentro. Isso, nesse sentido, é muito comum na nossa história, na América Latina de forma geral, os militares sempre surgirem enquanto, não, a gente veio para resolver o problema. É diferente dos Estados Unidos. É muito diferente mesmo. Assim, em momento nenhum se imaginava que os generais dos Estados Unidos, por exemplo, fossem apoiar uma invasão ao Capitólio. Não faz sentido pela história militar deles. Os militares dos Estados Unidos, eles atuam para fora dos Estados Unidos, né? Eles invadem o mundo inteiro, em guerras no mundo inteiro, mas para dentro dos Estados Unidos eles não atuam. Então eles são muito quase que neutros mesmo, assim, internamente na política, opinam muito pouco, tem poucas manifestações. Eu acho que aqui um parâmetro para a gente mais próximo seria muito mais a experiência da Bolívia, em que aconteceu quando teve o golpe contra o Evo? Os militares, eles só apareceram na hora da cartada final. Foi o único momento em que eles, a maior parte do tempo, foram essas hordas mesmo, assim, de fascistas que tocaram terror na cidade. E, nesse sentido, é uma turma que é uma base social que o bolsonarismo, ao longo de 4 anos, foi armando literalmente, né? Através da flexibilização das legislações que regulamentavam o armamento, as munições, a compra de armamentos de forma geral. E o porte também. Então, acho que eu visualizaria uma coisa muito mais parecida com a Bolívia do que com os Estados Unidos, nesse sentido assim de usar outras camadas da sociedade também muito radicalizadas do que de fato as Forças Armadas tomando algum protagonismo numa iniciativa dessa. Já existia essa desconfiança. A relação entre os militares e o Lula, ela assim, sempre foi aquela relação quase de equidistância. Aquela coisa assim, eu não vou dar muito palpite no que você está fazendo, e você também não vem mexer nas áreas que me digam respeito. Então, quase que foi assim,
de equidistância mesmo, assim, olha, eu te respeito, você me respeita, mas assim, não vem querer mexer, por exemplo, em nada da política de defesa, não venha querer fazer, ou em coisas que eles entendem também que é a atribuição deles, tipo a política indigenista, que eles sempre deram muita opinião sobre a demarcação das terras, então assim, sempre foi essa coisa meio da equidistância, não dava problema, mas também porque ninguém tentava impor autoridade. No caso da presidenta Dilma, isso muda um pouco por causa da Comissão Nacional da Verdade, mas não só. Eu entendo que a experiência do Haiti, a experiência deles terem assumido a gestão dos mega eventos, por exemplo, nas Olimpíadas, e outras iniciativas, né, que em alguma medida fortaleceu a imagem que eles têm diante da população, foram contribuindo para a reorganização deles do ponto de vista político também, não só mais militar. Em mais de um texto, eu usei o termo partido militar, para tentar entender como é que essa turma estava atuando, né? Esse partido militar, ele se organiza, não é em contraposição a Dilma. Por isso que, em alguma medida, eu às vezes discordo de alguém que as pessoas falam assim, não, mas agora é o Lula. O Lula, com o Lula, eles tinham uma boa relação. Não, o partido militar, ele tem uma recusa a uma determinada ideia de política, uma determinada identidade. Não é a pessoa da presidenta Dilma. Não é assim, substituiu a pessoa e resolveu o problema. Então, acho que, em alguma medida, essa turma se organiza e ela não vai deixar de participar da política. Então, a desconfiança do Lula é legítima, porque, assim, uma coisa é a gente... E a desconfiança deles também, né, em alguma medida, porque eles também estão muito preocupados. Não, mas será que vai vir agora o pessoal tentando se vingar do que foram nos últimos 4 anos? Ou vai ter ou não vai ter anistia? Que tipo de anistia? Para quem? E que tipo de crime foi cometido, individualizado ou não? Então, acho que eles também têm um pouco essa resistência. Mas, por parte do Lula, a grande questão é porque uma coisa é você ser bolsonarista, e que os militares, de forma geral, tinham mais afinidade com o Bolsonaro do que com o Lula, isso é óbvio para todo mundo, e todas as pesquisas indicavam isso. Mas daí a você ser bolsonarista, você aceitar ou topar uma aventura, no sentido de pegar em armas para dar um golpe de Estado, nossa, tem uma distância muito grande. Uma coisa é você votar no Bolsonaro. Outra coisa é você ser fascista e outra coisa é você, de fato, tentar um golpe militar. Então, acho que tem uma distância grande aí. Essa desconfiança existe porque é difícil, né? Você vai testar como? Então, acho que tende-se a permanecer dessa maneira, mas também não é uma desconfiança específica porque é um governo de esquerda. A questão de como controlar funcionários armados, ela faz parte da disputa democrática no mundo todo, assim. Porque, em alguma medida, você vai ter um segmento da sociedade que tem 3 coisas que o resto da sociedade não tem. A primeira, a mais óbvia, claro, é armas. Em última instância, a força pode se impor. A segunda é funcionar por hierarquia. E a terceira é funcionar por disciplina. Nesse sentido, eles são diferentes do restante da sociedade mesmo. A maior parte dos autores que vão discutir isso aí vão falar assim, que a grande questão não é por que os militares não dão o golpe. Não é explicar por que eles deram o golpe. É porque que eles não dão o golpe, já que eles têm essas vantagens todas, quando a gente compara Tem com todas outros essas grupos vantagens, sem indígenas. dúvida. É É normal uma ter pergunta, sobretudo desconfiança. no Brasil. Sobretudo no Brasil, a gente tem que fazer essa pergunta.